Então, olha só, né, senhores, nós vamos estar entrando numa discussão agora acerca da segunda parte da obra Teoria Pura do Direito, que é composto exatamente de uma discussão acerca do que representa a chamada dinâmica jurídica. Os conceitos trabalhados nas duas aulas anteriores são conceitos que estão ligados à noção de estática jurídica. E por que essa distinção ela é uma distinção extremamente importante? Né? Porque Kelsen está preocupado em olhar ao mesmo tempo, né? Claro que no primeiro momento ele inicia a descrição pela estática, depois ele vai para a dinâmica, mas as duas coisas estão acontecendo simultaneamente, como dois lados da mesma moeda. Kelsen está identificando, né, que é preciso repensar e talvez refundar a ciência do direito, e esse ato de refundamento da ciência do direito é um ato que passa exatamente pelo modo e forma com o qual nós compreendemos o conceito de ciência e mais percepção de qual é o objeto da ciência do direito. Né? E aí, exatamente, Kelsen está indo contra séculos de tradição justnaturalista que está informando que o objeto do direito é a justiça. E Kelsen está dizendo, não, a justiça não é um objeto do direito. A justiça é um objeto da filosofia. Não é um problema da ciência do direito pensar a justiça. Por que não é um problema da ciência do direito? Porque para isso eu tenho a filosofia. Então deixa a filosofia cuidar disso e a ciência, a teoria do direito, ela vai cuidar do seu próprio objeto, que é a norma jurídica. E exatamente, Kelsen cria aqui uma situação dicotômica de compreensão das demais normas para a norma jurídica através de uma separação entre o mundo do ser e o mundo do dever ser. Essa observação é uma observação extremamente importante. Né? Kelsen, então, ele está dizendo que a lógica com a qual a ciência analisa a norma não pode ser a lógica com a qual a ciência analisa os fenômenos físicos, os fenômenos químicos, os fenômenos biológicos, etc., etc. Há uma particularidade, até porque se não houvesse a particularidade, a ciência do direito não poderia ser autônoma. Então, ela precisa ter um traço de diferença da física, da química, da biologia, da matemática, da gramática ou de qualquer outra ciência que tenha o seu objeto muito bem definido para si. E o grande ponto é que ele vai dizer que, de certa maneira, a confusão perpetrada pelo justnaturalismo, né, é extremamente grave por gerar um subdesenvolvimento da ciência do direito. Então, a ciência do direito ela não foi capaz de compreender até então o seu próprio objeto e, consequentemente, ela não foi capaz de amadurecer. O que Kelsen quer, então, é dar o tratamento metodologicamente científico, e esse tratamento metodológico científico começa com a pureza do tratamento do objeto e termina com a percepção de que, então, a norma funciona sobre um pano de fundo diferente do pano de fundo do nosso mundo concreto. Né? Aqui é algo meio que talvez muitos de vocês já nem mais tenham sido impactados pelo lançamento desse filme, mas o filme Matrix, aqui com o Keanu Reeves. Né? Eu não me falo tanto do segundo e do terceiro, mas me refiro muito ao primeiro filme dessa trilogia, e que, na realidade, né, tudo indica que vai ganhar uma quarta, talvez quinta e sextas partes aqui pelos diretores, mas o primeiro filme, né, talvez seja aqui marcante para representar essa nossa ideia do dualismo platônico, do dualismo metafísico. E esse dualismo platônico-metafísico ele vai ser carregado para dentro da teoria do Kelsen. Né? Quer dizer, a ciência do Kelsen ainda é uma ciência metafísica, porque é uma ciência de dois mundos. Ou seja, é uma ciência do mundo da realidade e a ciência do mundo das ideias, onde essas ideias, a teoria platônica vai se desenvolver. Quer dizer, é uma teoria
platônico-kelseniana, né? Porque então, para ele, se Platão vê ideias, Kelsen vê normas dentro do mundo do dever ser. Né? E aí, por isso, essa expressão que é tão cara para ele, né? A distinção do Sollen, do dever ser, para a distinção do Sein, daquilo que é efetivamente. Porque, afinal de contas, o mundo do ser, ele é um mundo da causalidade. Ele é um mundo de que uma regra só pode ser estabelecida se as suas consequências são 100% previsíveis. Ou seja, dizer que a água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar não é uma questão de opinião. Não é uma questão de opinião, é uma questão de teoria, é uma questão de argumento. Ou seja, há uma relação de fato e consequência. Né? Você pode contrapor o meu experimento com outro argumento, mas nunca com opinião. Eu não acredito. Mete a mão na água quente, fervendo, retardado. Você vai ver o que vai acontecer com você. Né? Duvida não? Bota lá, bota só o dedo na água fervendo para você entender, né, que isso realmente é uma realidade e que, por isso mesmo, os seus resultados sempre serão esperados, né? Sempre serão, mais até do que esperados, sempre serão constatados. Essa é a lógica do ser. E essa não é a lógica da norma. Né? A norma no mundo do ser, ela trabalha exatamente na relação de causalidade, de imputação. Há a possibilidade de ser. Né? Deve acontecer, mas pode ser que não. E a gente fica nisso. A gente fica nisso. Ou seja, qual é a função da ciência do direito para Kelsen aqui? Estabelecer todas as possibilidades de consequência. Estabelecer todas as possibilidades de interpretação, linkando conceito e sanção. É isso que a ciência faz. Né? É só isso que a ciência faz. É isso que a física, a química, a astrologia, a astronomia fazem, preveem, a partir de resultados controlados. Né? Ela descreve a realidade. E isso é extremamente importante para dentro da teoria do Kelsen, né? Para dentro da cientificidade da teoria do Kelsen. Para isso, para a gente chegar na norma, ele constrói um conceito fundamental, que é o conceito de validade. O conceito de validade é a base para a gente pensar que, na teoria kelseniana, uma norma só é norma porque ela descende de outra norma. E, consequentemente, uma norma só descendendo de outra norma nos leva a uma espécie de regresso ao infinito. A norma 4 descende da norma 3, que descende da norma 2, que descende da norma 1. E da onde vem a norma 1? Kelsen responde, de uma norma hipotética fundamental. De uma norma gnoseológica fundamental, para usar a expressão do Vará, né, aqui, da tradução do alemão do Kelsen. Mas essa norma hipotética fundamental não é a Constituição. Muito cuidado com autores que equiparam a norma hipotética fundamental à Constituição. Né? O Manual de Direito Constitucional do Pedro Lenza, o Manual de Direito Constitucional do Zé Afonso da Silva, vai fazer isso. Isso está errado. Né? Kelsen nunca disse isso. A norma hipotética fundamental, ela não está na pirâmide, ela não é o ápice, ela está além da pirâmide. Se a pirâmide são as normas positivadas porque criadas por normas, acima de tudo, obedecendo os critérios aqui de validade material e validade formal, discutidos em encontro anterior, a norma hipotética fundamental é norma porque ela tem a estrutura, ela tem o DNA da norma, ela é formada por um conceito mais uma sanção. E, consequentemente, ela é lógica. Ela é um axioma. Ou seja, Kelsen diz, eu não preciso demonstrar a existência da norma hipotética fundamental. Ela é um axioma, né? Ela é lógica, e por isso eu não preciso ficar perdendo também muito tempo, porque qualquer cérebro consegue racionalmente compreender a ideia. É mais ou menos o mesmo recurso que Hobbes ou Rousseau farão do contrato social. Né? Isso existe. Bom, se não existe, deveria ter existido. Então nós vamos pensar a partir dessa ideia. E pronto. Né? É um dogma da teoria kelseniana, é um axioma, e por isso que a norma hipotética fundamental existe e que a norma hipotética fundamental tem um comando: obedeça à Constituição.
e, consequentemente, uma sanção, a nulidade de qualquer norma que não obedeça à Constituição. E aí, né, para a gente poder avançar, Kelsen vai trabalhar com os conceitos de vigência e eficácia. Ou seja, a norma, para que ela tenha aplicabilidade prática, ela, primeiro, ela tem que ser vigente. E a vigência é a força de aplicação de uma sanção estabelecida pela própria norma. A vigência não depende de fatos sociológicos. A vigência ela é estabelecida na norma. A norma, quando ela é criada por outra norma, tem uma cláusula de vigência que estabelece o início dos seus efeitos. Então, algumas normas, como o Leonardo, na aula anterior, nos lembrou do direito tributário, elas só têm vigência a partir de 90 dias da sua publicação, da sua criação. Outras só têm vigência um ano após, outras só têm vigência no exercício seguinte, né? Independentemente de se passar um ano ou não, mas no exercício seguinte, 1º de janeiro do próximo ano. E isso não é eficácia. Né? A eficácia ela pressupõe que a norma já está vigente. A eficácia ela pressupõe a aplicabilidade em concreto da norma. Se a vigência é o potencial daquela norma gerar efeitos, a eficácia, por sua vez, ela representa aqui o real cumprimento por parte daqueles que têm o poder de aplicar a norma. E mais, poder de aplicar a norma que lhe foram dados por normas. Né? Então, normas tornaram aqueles agentes autorizados ao ato de aplicação da norma. E é interessante, porque para Kelsen, o ato de aplicação é ato de criação também da norma. Né? Então, toda interpretação feita por um agente autorizado do Estado é norma e, consequentemente, é obrigatória, é vinculante e tem sanção. Né? E aqui a gente entra, então, no primeiro pressuposto para a dinâmica, né? Para a teoria da dinâmica que Hans Kelsen vai, então, estabelecer. Ou seja, né, Kelsen vai criar, primeiro, uma separação fundamental entre aquilo que ele pode denominar como intérprete autêntico. Então, a interpretação autêntica é aquela feita pelos sujeitos autorizados pela norma a não só interpretar, mas a criar, com o seu ato de interpretação, uma norma, tornando, então, a sua interpretação não apenas uma questão de opinião, mas uma nova regra, e, por isso, obrigatória, sob pena do uso do aparato coercitivo do próprio poder público. Perfeito? E depois, a ideia de uma interpretação não autêntica. Bom, qual é o traço distintivo que Kelsen está estabelecendo nesta construção teórica fundamental aqui? Né? Kelsen vai dizer para nós que, na realidade, primeiro, a interpretação autêntica ela é feita pelos canais oficiais do Estado. Ela é feita por aqueles que a norma dá poder. E, consequentemente, a interpretação autêntica ela é feita por agentes que agem no interesse político, acima de tudo. Eles podem até ser técnicos, né? Mas há um conteúdo político inarredável no seu comportamento. Ora, prestem muita atenção nisso que eu estou colocando para os senhores. Né? Quando Kelsen está dizendo que o intérprete autêntico ele é um intérprete político, ele é um intérprete autorizado pelo Estado para a criação da norma, ele está deixando muito claro que ele não é um cientista do direito. Né? Ele não é um cientista do direito. E, por isso, toda a parte 1, toda a parte da estática jurídica não tem nenhum poder de vinculação para esse sujeito. Por quê? Porque ele não quer ser um cientista. Ele não quer ser um cientista. Ele se sabe não cientista, exatamente. Né? E isso é uma distinção fundamental. Por quê? Porque talvez o grande erro das escolas tradicionais de interpretação,
da escola da exegese, da escola histórica, e todas que entre a escola da exegese e a escola kelseniana normativista se encontram, caíram para Kelsen no mesmo erro. Ou seja, achar que o aplicador precisa ser cientista para ser aplicador. E Kelsen está dizendo, não, claro que não. Claro que não. Né? A ciência é um estado de espírito. A ciência é uma postura. Ou seja, você se assume cientista exatamente. Mas nem todo mundo precisa se assumir cientista. Né? Não é condição fundamental. Não é condição fundamental. Ainda que, como cientista, né, e divulgador da ciência jurídica eu seja, eu acho, né, que seria melhor que todos fôssemos. Não é assim. A realidade não é assim. Ainda tem gente acreditando que a Terra é plana, ainda tem gente acreditando que vacina causa autismo, ainda tem gente acreditando que, sei lá, a Terra está no centro do universo, ainda está acreditando em, sei lá, qualquer outra coisa. Sei lá, ainda tem esperanças que fenômenos da natureza sejam personificados, né? E por aí vai, por aí vai. Né? Então, essas pessoas, elas existem, e nós estamos no século XXI. Nós estamos no século XXI. Né? Então, o aplicador, ele não precisa ser um cientista. Ele precisa ser alguém que a norma lhe entrega a condição de poder criar, com o seu ato de vontade, uma regra, uma nova norma. Né? Diante dessa situação, eu te respondo já já, Edgar, tá? Diante dessa situação, o que a gente vai perceber é que esse cientista, né, de Kelsen, ele está apartado. Ele trabalha sobre uma outra lógica, exatamente. E aí, o intérprete autêntico, ele vai conceber a criação de uma norma partindo do esquema da pirâmide a partir de um ato de vontade. E mais, um ato de vontade que, eventualmente, pode ser um ato de vontade política, tá? Pode ser a vontade política, mas pode não ser. Aí é o ponto. O Kelsen vai dizer, pode não ser. Essa vontade, ela pode ser moral? Pode. Ela pode ser religiosa? Pode. Ela pode ser, sei lá, né, mesquinha, sádica? Ela pode ser. Mas a questão é, ela tem que estar prevista na ideia da pirâmide. Ou seja, a pirâmide de Kelsen aqui é um elemento fundamental para a gente pensar a nossa estrutura lógica. Então, quer dizer, a pirâmide estabelece escalonamentos e a pirâmide estabelece, a partir dos testes de validade e eficácia, a juridicidade daquela norma. Então, eu não posso esquecer da validade e da eficácia para que aquela norma possa ser considerada norma. Para que aquela norma ela cumpra o seu papel, ela precisa, quando dizemos validade, estar autorizada por outra norma. Então, é o primeiro ponto. Então, ela precisa estar autorizada por outra norma e, do ponto de vista da eficácia, ela precisa estar sendo aplicada. Né? Então, a sua sanção ela precisa estar sendo aplicada. Pelos órgãos responsáveis pela aplicação. Então, se, no primeiro momento, né, Kelsen está dizendo, através do meu ato de vontade, eu crio uma norma, a princípio, válida e eficaz,
né? Eu estou aqui estabelecendo que, como ato de vontade, como ato político, ele é atécnico. Ele é atécnico. Ou seja, o aplicador, e para deixar muito claro, vamos dizer, Kelsen está dizendo que quem é o intérprete autêntico? Né? Qualquer um que crie normas. Quem pode criar normas? Os membros do Congresso Nacional podem criar normas. Os membros de uma Câmara Municipal podem criar normas. Um prefeito, um governador, o presidente da República pode criar normas. Um ministro da Saúde, da Educação, da Segurança Pública pode criar normas? Pode criar normas. Um fiscal de trânsito, ele pode criar normas? Ele pode criar normas. A partir do momento em que ele multa, ele está criando uma conduta, ele está te dizendo que a sua infração de trânsito foi a realização de um comportamento proibido e está te estabelecendo uma sanção, a multa. O magistrado, quando ele dá uma sentença, ele está criando norma, ele está criando norma. Ele está estabelecendo o comando e ele está estabelecendo a consequência. Né? Quando ele diz que quem matou deve ser preso e o sentencia a uma pena de 6 a 12 meses, a 12 anos de prisão, ele está criando uma norma. Ele está criando uma norma individual, ele está criando uma norma para aquele indivíduo que foi multado, para aquele indivíduo que foi condenado à prisão ou alguma coisa do gênero. Então, diante desse cenário, eu tenho uma norma sendo criada aqui. Eu tenho uma norma sendo criada. E isso é muito importante para a perspectiva com que o Kelsen está construindo a teoria dele. Né? Então, para ele, esses agentes criadores da norma são dos mais diversos. São dos mais diversos. E aí, Kelsen está dizendo, esses agentes, eles não estão preocupados com os métodos de interpretação clássicos. Eles não estão preocupados com a vontade do legislador. Eles não estão preocupados com qualquer outra coisa, a história ou qualquer coisa. Eles simplesmente estão fazendo o trabalho deles. Né? Eles simplesmente estão fazendo o trabalho deles. Agora, qual é o ponto? Né? Qual é o ponto? Até porque o ato de aplicação envolve criação, porque observem, se eu pego o artigo 121 do Código Penal, a norma é proibido matar. O juiz identifica que realmente ocorreu um assassinato. Perfeito, então ele vai aplicar a norma. Né? E, na realidade, nesse caso, até não é nem o juiz, vai ser o tribunal do júri que vai definir isso, né? Já que os crimes dolosos contra a vida são julgados no Brasil pelo júri popular. E só os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo júri popular. Né? A novela de Rede Globo acha que júri julga divórcio, pensão e guarda de criança, julga processo de falência. E não. No Brasil, não. No Brasil, não. Né? No Brasil, o júri é só criminal. É só criminal e mais, não é qualquer crime. São os crimes onde você, como diz lá o William Bonner, quis matar. Né? É o que nós vamos chamar de dolosos. Né? É aquele que havia a intenção de matar. Exatamente. Porque eu tenho outra modalidade dos culposos, né? Onde a morte aconteceu por um erro, vamos colocar aqui. Uma falta de cuidado, uma imperícia, uma imprudência, uma negligência. Mas, bom, são outros conceitos que vocês vão estudar, possivelmente, acho que a partir do próximo período, em direito penal. Né? Eu não sou especialista em direito penal, ao contrário. Né? Eu sou absolutamente ignorante. Meu conhecimento em direito penal é muito limitado. Nunca gostei da disciplina, nem na graduação, mas é uma disciplina muito querida pelos alunos, de uma maneira geral. Voltemos. Então, o que o Kelsen está estabelecendo aqui? Que o intérprete, imagina, por exemplo, um guarda de trânsito, na hora que ele olha que o carro está estacionado em lugar proibido e o multa, ele não quer saber da história desde Roma, porque ele não está pensando se aquilo é um carro ou é uma biga. Bom, para ele é um carro.
e, consequentemente, ele vai multar, né? Então, em razão disso, aquele raciocínio histórico do Savigny, para o intérprete autêntico, muitas vezes parece algo tão absurdo. Assim, e voltando, né? O juiz, no momento em que ele, então, ele detecta a ocorrência de um homicídio, ele tem um tipo penal que diz que, né, o júri popular condenará entre 6 anos a 12 anos. Entre 6 a 12 tem um universo numérico. O júri pode condená-lo a 7, a 8, a 9, a 9,5, a 9 e um mês, a 7 e um dia, a 10, a 12. Mas não pode a 12 e um dia, a 13 anos. Então, o que o Kelsen está imaginando aqui? Que há um espaço de discricionariedade para aquele que cria a norma. Ele tem um espaço. Ele tem uma possibilidade de criar a norma dentro dos limites da própria norma. Por quê? Se ele cria uma norma condenando, através dessa sentença, a 13 anos, esta norma é inválida. Esta norma não está autorizada pelo artigo 121 do Código Penal. Né? Então, eu tenho um critério de validade. Né? Eu tenho um critério de validade substancial em outra norma que me funciona como baliza. Né? Que me funciona como baliza. Da mesma forma, a princípio, eu não poderia reduzir para menos de 6. Né? Então, eu tenho aqui o mínimo e o máximo de pena. E como essa pena, então, é preenchida, Kelsen diz, pelos métodos de interpretação? Não, não. Os jurados não sabem direito. Aliás, os jurados são leigos. E o sistema do júri foi pensado para que assim fosse. Então, o Kelsen está dizendo, para que ficar pensando em métodos de interpretação para, consequentemente, esses não juristas, né? Esses meros aplicadores da norma. Mas meros, eu não estou usando desprezo, porque eles são autores de novas normas com o seu ato de interpretação. Né? Então, no meio desse cenário, Kelsen está dizendo, o intérprete autêntico, através de um ato de vontade, ele cria uma norma. Isso é importante. E para criar essa norma, ele tem um espaço de discricionariedade, onde ele vai ser criativo. E ele pode usar dessa criatividade para exatamente preencher essa norma da forma que ele quiser. Bom, ok. Aí entra em cena o intérprete não autêntico. Né? O intérprete não autêntico é todo mundo, literalmente, que faz qualquer tipo de interpretação sobre uma norma. Então, para começar a responder a pergunta do Edgar, cientista do direito é intérprete autêntico, né? Então, o cientista do direito, ele é um intérprete autêntico, mas, da mesma forma que Kelsen está dizendo, o jornalista é um intérprete autêntico, é um intérprete não autêntico, né? O pipoqueiro lá da esquina é o intérprete não autêntico, uma criança é o intérprete não autêntico, etc, etc, etc. Né? Ou seja, todo mundo que profere qualquer tipo de interpretação ou de conclusão sobre uma norma, Kelsen diz, ele é o intérprete não autêntico. Por que ele é o intérprete não autêntico? Porque ele pode fazer uma análise. Ele pode fazer uma análise. E ele pode estar errado ou ele pode estar certo, mas ele pode fazer uma análise. Mas a grande questão é a opinião do pipoqueiro, ou do jornalista, ou do cientista do direito, sobre qual é a conclusão que o Estado ou o aplicador autêntico deve tomar
não vincula o aplicador autêntico. Pipoqueiro, na porta do fórum, no dia do júri, ele pode fazer até um bolão para tentar adivinhar o resultado da condenação. Mas só o júri sabe qual é. E é o júri quem vai ser o grupo de pessoas responsáveis pela tomada daquela decisão, pela tomada de preenchimento daquela norma, consequentemente. E não o pipoqueiro, e não o jornalista, e não qualquer outra coisa. Né? Sim, Edgar, o precedente é norma. E como norma, ele tem comando e tem sanção. Sim, com certeza. Eu crio precedentes. Quando eu crio precedentes, eu crio normas. O que acontece aqui? Né? O que eu quero que vocês percebam? Para Kelsen, norma não é apenas o produto do legislador. Uma lei é norma. Um decreto do executivo é norma. Uma sentença do judiciário é norma. Tudo que o Estado faz é norma, exatamente. Porque o Estado, para Kelsen, não é uma pessoa como Leviatã, Hobbesiano. Ele é um conjunto de normas. Ele é um sistema de normas que funciona e que se faz presente através da aplicabilidade da sanção na nossa realidade concreta. Isso é o Estado. Né? Ele não tem forma. Ele não é o robô gigante dos Power Rangers. Né? Ele tem forma. A forma do direito. A forma dos comandos e das sanções respectivas. E dentro desse universo, né, este Estado, né, que é o direito, Kelsen não separa o direito do Estado, né, o Estado se manifesta pelo direito, o Estado se manifesta pelos seus intérpretes autênticos. Então, diante dessa situação, gera um precedente, mas aí, Edgar, eu preciso te lembrar só de uma coisa, que o conceito de precedente, ele não é o conceito de resultado, ele é o conceito de rácio, como em Savigny. Ou seja, ele é uma lógica, ele é uma tese. A tese deve ser seguida, ainda que o resultado ao aplicar aquela tese seja consequentemente diverso. Né? Então, mesmo com o esquema de um precedente, Kelsen está dizendo, ainda há um espaço de discricionariedade. Ainda há um espaço de discricionariedade. E esse espaço de discricionariedade vai ser preenchido pelo aplicador do direito. Tá? Então, sempre haverá espaços de discricionariedade. Com isso, observem muito bem, Kelsen está jogando por terra a proposta da escola da exegese, ou mesmo a proposta de Savigny, de que o juiz tem que ser o boucher de la loi, como diria Montesquieu, o boca da lei. Ou seja, apenas aquele que, de maneira mecânica e lógica, aplica o direito. Kelsen está dizendo, ele não é, porque ele tem um espaço de discricionariedade. E olha que coisa interessante, eu não estou falando de lacuna. O que eu estou dizendo é que a teoria kelseniana ela é muito mais sofisticada que as teorias anteriores, a ponto de compreender que sempre há uma zona cinzenta dentro de cada norma. Então, na realidade, o que o Kelsen está dizendo é que sempre há um espaço de discricionariedade. Então, a discricionariedade para os autores anteriores, que era um estado de exceção, ou seja, a regra era ter regras, e que essas regras seriam claras, e que, por exemplo, mais uma vez, a síndrome do Arnaldo César Coelho podia funcionar, né? Eu poderia ter alguém que dissesse, não, a regra é clara. E que você está dizendo, não, a regra nunca é clara. A regra sempre é turva. A regra sempre me dá um espaço para que, na condição do aplicador, eu decida sim ou eu decida assado. Né? E isso é muito importante para a gente entender a teoria do Kelsen. Né? Para a gente compreender bem ele. Ele está dizendo, então, que eu tenho esse espaço. Esse espaço de discricionariedade, ele existe. Esse espaço de discricionariedade ele é inerente ao sistema, inclusive. Porque eu não posso fazer o sistema
de modo tão fechado, primeiro, porque eu não sou capaz de pensar em todas as possibilidades, e segundo, né, porque as possibilidades são apenas deveres, são expectativas, são possibilidades de acontecimento e não certezas. E não certezas. O que eu posso dizer sobre o precedente, Edgar, é que exatamente o juiz deve aplicar, não que ele vá aplicar o precedente, né? Então, necessariamente, para usar essa sua expressão, ele vai decidir igual? Não. Não, ele não vai. Mas há a possibilidade de. Há um referencial para. Mas só. Mas só. Nada mais. Nada mais do que esse referencial. E isso nos leva, então, a uma percepção que eu preciso suscitar do nosso pano de fundo mais uma vez. Kelsen está criando uma teoria geral do direito. Kelsen está buscando explicar qualquer sistema jurídico, qualquer, seja dos Estados Unidos, seja da Alemanha, onde ele está naquele momento, seja da Áustria, que é o seu país natal, seja da Austrália, seja da Papua Nova Guiné, ou da Ilha da Páscoa. Né? Ele está tentando explicar o mesmo sistema. E ele está dizendo o seguinte: o direito, nesse aspecto, ele é universal, enquanto ciência. Né? Ele é universal. Porque a ciência tem que fazer essa abstração. Então, o raciocínio dele, para ser científico, ele tem que ser abstrato. Né? Em momento nenhum ele está falando. Na semana anterior, inclusive, e tem um vídeo, né, lá no meu canal do YouTube sobre isso, né, um aluno lá do mestrado, né, ele soltou, então, uma fala, que é uma fala equivocada. Eu acho que eu gastei uns 40 minutos para poder dar um pito e corrigir o raciocínio dele, porque ele vai dizer, então, então os regimes autoritários do nazismo e do fascismo são keynesianos. Eu falei, não. Mas espera aí, Kelsen está dizendo que, apesar de um Estado, como um Estado altamente autoritário, produzir uma regra, essa regra deve ser cumprida? Eu falei, sim, claro. Kelsen não admite a possibilidade de desobediência civil. Ou seja, a regra vai ser aplicada. Mas eu não concordo com a regra. Mas você não tem que concordar. A grande questão é essa. Se você não é aquele que aplica, ou se você não é aquele órgão que tem o poder de rever a decisão do subalterno, o que eu quero dizer? Se você não é um tribunal, ou na melhor medida, você não é o Supremo Tribunal Federal, que pode, em grau recursal, analisar todas as sentenças de todos os juízes do Brasil, a sua opinião vale tanto quanto a opinião do pipoqueiro da esquina, com todo respeito ao pipoqueiro, e não a sua opinião. Aí não é argumento, é opinião. E é só a sua opinião. E você faz o que você quiser com a sua opinião. Ou seja, ela não tem vinculabilidade, ela não tem obrigatoriedade. Mas eu sou pós-doutor lá na puta que pariu. Foda-se. Você e o pipoqueiro da esquina, no sistema jurídico, têm a mesma voz, exatamente. Né? Por quê? Vocês são intérpretes não autênticos. Né? E isso é muito importante. Isso é muito importante para a teoria keynesiana. Né? Para a teoria keynesiana. Então, quando a teoria keynesiana está desenvolvendo essa discussão, que é assim, de uma maneira muito clara, então ele está dizendo o seguinte: o intérprete autêntico tem uma competência no sentido de atribuição de poder para decidir daquilo que ele está decidindo. Ponto. Ele tem. Isso é inegável que ele tem. Isso é inegável. Né? Kelsen, então, ele está dizendo: este aplicador ele pode decidir com ou sem justiça. E ele estará criando uma norma. Ele estará criando uma norma. Exemplo. Né? Vamos supor que o Edgar seja multado por ter estacionado o caminhão dele em lugar proibido. E o Edgar diz: mas eu não tenho caminhão.
Ok, mas você vai ser multado do mesmo jeito. Se o fiscal de trânsito resolver te multar. Ah, mas a multa é injusta. Sim, mas é multa. Ela está lá. E você tem duas opções: pagar ou recorrer. Para você recorrer, você vai ter que convencer a instância superior a esse fiscal de trânsito que você não tem um caminhão. Ok? Mas e se esse povo continuar achando que você tem um caminhão? Eles vão continuar te obrigando a pagar a multa. Aí você vai dizer, tá, mas isso é injusto. Tá, e daí? E daí? Teoria keynesiana não é uma teoria preocupada em explicar a justiça, mais uma vez, disse no começo da aula, repetindo as aulas anteriores. A justiça é um problema da filosofia. A justiça não é um problema do guarda de trânsito. A justiça não é um problema do legislador. A justiça não é um problema do juiz de direito. Não é. O que ele está fazendo? Ele está, com um ato de vontade, criando uma norma. Ponto. E essa norma, dentro dos limites, num primeiro momento, da validade, ela é norma, que você vai dizer. Ela é norma. Você que a desqualifique. Você que a desqualifique. Né? Então, cabe a possibilidade de recurso dessa discussão e você vai convencer outras pessoas de que a anterior estava errada. Estas é que podem cancelar a norma anterior, não você. Não você. Experimenta não cumprir e veja as consequências. Né? É mais ou menos nesse sentido. Agora, o intérprete não autêntico é o resto do mundo, que, com ou sem técnica jurídica, vai decidir. Quer dizer, vai opinar. Né? E aí é o que o Kelsen está dizendo. A ciência ela é só produtora de argumentos. Ela é só produtora de argumentos. Porque, infelizmente, Kelsen está dizendo, nem sempre o cientista é levado a sério. Nem sempre o cientista é levado a sério. Gente, leiam os jornais. Nem sempre a ciência está sendo ouvida. Né? Recebi, no final de semana passado, por exemplo, um daqueles vídeos das tias velhas, ou vós que a gente tem, né, que manda para a gente umas coisas absurdas, onde tinha um sujeito, né, de paletó e gravata, falando em inglês, com inglês macarrônico, mas falando em inglês, o que pareceria dar uma certa autoridade de causa para ele, e dizendo que se você quer ficar imunizado contra o coronavírus, tome um copo de água com bicarbonato de sódio e limão, todo dia de manhã em jejum. Ah, gente, pra puta que pariu. Sabe? Quer dizer, ridículo. Isso é o quê? Isso é opinião. Isso é opinião. Para um cientista, para um médico, para um microbiologista, para um biólogo, isso é a mesma coisa do terraplanismo. Né? Isso é a mesma coisa do pipoqueiro da esquina dando opinião sobre se determinada lei é inconstitucional ou não. Exatamente. Ele nem sabe o que ele está falando. Ele nem sabe o que ele está falando. Mas tem gente que vai seguir? Vai. Tem gente que vai seguir. Né? Isso vai provocar aqui, consequentemente, uma mudança de comportamento em alguns. Mas a questão não é obrigatório. Não é obrigatório assistir o vídeo do pseudo gringo e passar a tomar todo dia bicarbonato de sódio com limão. Né? Suquinho de limão com bicarbonato de sódio. Sodinha. Ora, claro que não. Claro que não. Né? Até que venha uma norma dizendo que, por exemplo, você, que é pai de uma criança até tantos anos, tem que dar a vacina de poliomielite. Aí não é uma questão de opinião, é uma questão de norma. Um intérprete autêntico definiu isso e fixou uma sanção. Você, inclusive, pode ser preso se você não vacinar o seu filho. Então, isso deixa de ser opinião para ser norma. Norma não é opinião. Norma não é opinião. Me lembra muito um aluno que, em certo momento do curso, aqui na PUC, né,
virou para mim uma vez e falou assim: professor, mas eu não concordo com a norma que diz que para eu recorrer dessa sentença o prazo é de 15 dias. Falei com ele, eu falei, meu amigo, olha para cá, lê o texto. Tem o número 15, não tem? Tem. Eu falei, qual que é a dificuldade? 1 com casa decimal, 5 na unidade. É 15. Ah, mas eu não concordo. Tá. Você não vai tentar me convencer? Eu falei, não vou nem perder meu tempo. Não vou nem perder meu tempo. Porque isso não é a questão de convencimento. Isso é a norma. Ponto. Experimenta recorrer da sentença no 16º dia, já terá passado o prazo, acabou. É simples assim. Contra a norma, não tem opinião, que é o que você está dizendo. A opinião, ela está onde? Ela está aqui, no intérprete não autêntico. Este sujeito tem opinião. E aí ele pode ser mais ou menos autorizado. Ele pode ser um jornalista, ele pode ser um cientista do direito. Qual é o ponto, entretanto? O cientista do direito, e só esse, ele tem um compromisso com a ciência. Então, ele tem um compromisso com a pureza. Que ele seja cientista. Jornalista não tem, não. Nem o pipoqueiro. Né? Às vezes o que o pipoqueiro quer ver é incêndio. Né? Ele quer ver o circo pegar fogo. Exatamente. E às vezes o jornalista também. Então, aquela também ideia de que a notícia é imparcial, alto lá. Muito cuidado, porque tem coisa para todo lado. Mas Kelsen está dizendo, o cientista do direito tem que ser imparcial. O cientista do direito, então ele não vai projetar na opinião dele exatamente elementos axiológicos, elementos valorativos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se limitar a descrever um estado de realidades. Bom, como assim? Partindo do pressuposto que a norma tem um espaço de discricionariedade, Kelsen está dizendo para nós que a função do cientista do direito, então, seria, consequentemente, pegar uma norma X e definir todas as possíveis interpretações que essa norma X pode me gerar. Bom, isso equivaleria mais ou menos a dizer, né, que eu posso ter várias interpretações de uma mesma norma, como, por exemplo, a interpretação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dentro dessa zona de discricionariedade, eu consigo elencar descrições acerca das suas possibilidades e das suas variáveis, acerca dessa norma. Mas o que o Kelsen está dizendo? O intérprete, então, ele tem que, a partir da cláusula da validade, separar quais são as interpretações possíveis válidas das inválidas. Ou seja, se ele tem que dizer, por exemplo, né, que condenar alguém. Então, eu posso colocar aqui as interpretações válidas dentro de um quadro, né, dizendo, então, que as interpretações 5 e 10 são inválidas. São inválidas. Então, do ponto de vista da teoria da validade, estas interpretações violam outras normas. E aí elas perdem as condições de existência.
São normas inferiores, elas têm que respeitar a superior. Se essa daqui entra em choque com esta, critério da hierarquia que a gente já estudou, esta anula e torna, então, não norma aquela norma. Então, eu posso ler a norma X de várias formas. Eu posso ler a norma X de várias formas, mas eu não posso ler a norma X, diz Kelsen. O intérprete autêntico ele tem que filtrar e dizer, não, é errado ler da forma 5 e é errado ler da forma 10. Porque senão você gerará interpretações inconstitucionais e, por isso, inválidas. Você gerará interpretações ilegais e, por isso, inválidas. Então, imagina, por exemplo, eu tenho uma norma que diz que um mandado de prisão deve ser cumprido no horário comercial. Então, o agente policial ele não pode interpretar o conceito de horário comercial se existe também uma norma definindo que ele é de 8 às 18, às 19. Este ato, essa escolha criadora da norma para as 19 horas, foge da moldura da validade. E por isso ela é ilegal. Se ela for ilegal, ela é nula. Então a sanção não poderá ser aplicada no plano da descrição do cientista do direito. No plano da descrição do cientista do direito. Mas esse é o único papel do cientista do direito? Não. O cientista do direito, ele também vai fazer uso, aqui, vamos colocar, do esquema da eficácia. Então, o cientista do direito, ele vai definir também quais são as normas, aliás, quais são as interpretações que fazem com que a sanção esteja sendo aplicada pelo aplicador autêntico, né? Pelo intérprete autêntico. E aí, nesse mesmo quadro geral, aqui, trazido por Kelsen para os senhores, eu poderia imaginar um modelo de eficácia, ou de ineficácia, né, que Kelsen está fazendo, em que ele está dizendo que, na realidade, as leituras 8 e 9 são ineficazes. Então, estas leituras não observam a eficácia, a norma. Né? Então, de certa maneira, o que o intérprete não autêntico, cientista do direito, está fazendo? Ele está dizendo para o aplicador, para o intérprete autêntico, que as interpretações 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 são válidas, mas que, por outro lado, a 8 e 9 são ineficazes, elas não são seguidas pelos demais, né? Elas não são seguidas pelos demais. Poderia até dizer com Edgar, eu não tenho precedentes da aplicação da interpretação 8 e 9, eu não tenho. Então, se eu aplicar a 8, eu vou estar fazendo uma interpretação ineficaz e a perda de eficácia desnatura a sanção, que desnatura o conteúdo normativo, de modo que, se eu opto por 8 e 9, eu estou também quebrando o caráter normativo da interpretação autêntica. Eu estou produzindo uma interpretação ilegal, consequentemente. Né? E, ao mesmo tempo, as interpretações 5 e 10, elas são interpretações inválidas e ineficazes. Então, elas não deveriam ser aplicadas pelo magistrado. Elas não deveriam ser aplicadas pelo juiz. Ou, quem quer que seja, o aplicador autêntico aqui. Né? Então, basicamente, a função da ciência do direito é produzir essa moldura normativa. É produzir essa moldura normativa e, através dessa moldura normativa, definir quais são as possíveis interpretações que a razão humana consegue criar. E classificar as possíveis interpretações como válidas e ineficazes. E aí você cria esta moldura interpretativa
que o Kelsen está afirmando aqui, e que através da moldura você separa as interpretações válidas e eficazes simultaneamente. Qual é a consequência disso? Kelsen está dizendo que se o juiz vai optar pela interpretação 1, ou pela interpretação 6, ou pela interpretação 2, ou pela interpretação 7, ou pela 3, ou pela 4, só a cabeça do aplicador sabe por que ele está tomando essa decisão. Eu, cientista do direito, sem quebrar a pureza, então sem produzir conteúdo axiológico, eu não tenho como dizer aplique 2 e não aplique 1. Aplique 6 e não aplique 7. A correta é a 3. Não. Eu, no máximo, eu estou fazendo o seguinte, eu estou entregando para ele um cardápio de possibilidades. Eu estou entregando para ele um cardápio de possibilidades. Né? Eu estou dizendo para ele que nós somos um restaurante vegano e que ele pode escolher qualquer prato do cardápio vegano. Mas ele não pode virar para mim e dizer que ele quer comer uma feijoada com porco dentro do meu restaurante, porque esse catálogo não está aberto para ele. Esse catálogo seria uma opção inválida. Né? Eu não tenho como dar a ele essa opção. Isso não foi dado. Agora, se ele quer comer tofu, ou se ele quer comer batata grelhada, ok. Tem uma vagem no azeite deliciosa. Mas é ele que vai decidir o que diabos ele vai comer. Né? Mas feijoada no meu restaurante ele não vai comer. Isso eu não vou fazer. Exatamente. Né? Então ele não tem essa opção, porque ela é inválida, diz a ciência do direito. Diz a ciência do direito. Né? Ela, então, vai legitimar e naturalizar a discricionariedade judicial. Observa que em aulas anteriores eu disse para vocês, toda teoria positivista é discricionária. Toda teoria positivista acredita que não há um critério para definir o certo e errado na aplicação. Por mais que uma tentativa de métodos seja levada adiante pelas escolas do positivismo jurídico, há um espaço de discricionariedade. A escola da exegese tenta dizer que esse espaço é mínimo. Kelsen está dizendo que esse espaço, a garagem, é um universo. Tá? Passa ali uma boiada dentro desse espaço de discricionariedade. Né? Então, diferente dos outros autores, Kelsen está abrindo, escancarando as portas para a discricionariedade judicial. E ele está dizendo que não, a discricionariedade não acontece apenas nos casos de lacuna. A discricionariedade acontece o tempo todo. A todo momento, aquele que decide, porque tem o poder de decisão, decide com uma discricionariedade. E o ordenamento jurídico nunca vai conseguir fechar, nunca vai conseguir fazer uma situação em que ele tem apenas a hipótese 3. Tá? Nunca. Não, Edgar. A Advocacia Geral da União é intérprete autêntico. Os advogados da União não são cientistas jurídicos. Quando estão como advogados da União? Exatamente. Né? Mas a Advocacia da União ela dá pareceres. Perfeito. Mas em alguns momentos os pareceres são vinculativos. Então não são pareceres, são ordens. Né? Então, nesse sentido, não. Nenhum agente publicou que fala em nome do Estado pode ser considerado intérprete não autêntico. Nenhum. Exemplo, um ministro do Tribunal de Contas, quando ele, apurando as contas, ele identifica um erro, ele não está simplesmente dizendo assim, acho que está errado. Ele vai exigir apuração, ele vai exigir comprovação. Então, diante desse cenário, todo agente público é investido, na maior ou na menor medida, de um intérprete autêntico. É claro que eu vou ter um corpo de funcionários públicos meramente burocráticos. Está lá batendo carimbo, está lá numerando folha, lambendo selo. Ok, esses não têm poder de decisão nenhuma. Né? Mas eu tenho uma grande camada dentro do funcionalismo público que vai incorporar essa ideia do intérprete autêntico.
né, que vai incorporar essa ideia. Para Kelsen, o cientista do direito é só e exclusivamente, né, essa criatura aqui. É só essa criatura, o cientista do direito. Né? Eu posso ter um advogado da União como professor, mas uma coisa é o que ele é como advogado da União, outra coisa é o que ele é como professor. É claro que às vezes a gente espera dessa pessoa coerência, Edgar. Né? Que ele ensine o que ele faça. Ou pelo menos que ele faça o que ele ensine. Né? Mas tem gente que sofre de transtorno de comportamento. É algo meio tipo filme fragmentado. Né? Tem hora que ele age como professor, tem hora que ele se descobre juiz, e aí ele faz como juiz o que ele não diz como professor e entra em contradição. Mas Kelsen diz tudo bem, isso é problema psicológico, isso não é problema da ciência do direito. Isso não é problema da ciência do direito. O ponto que a gente tem que perceber, então, é que Kelsen está estabelecendo para nós uma perspectiva, e essa é uma perspectiva fundamental aqui, essa é uma perspectiva fundamental de que a ciência do direito não manda nos aplicadores. Né? A ciência do direito não manda. A ciência do direito não tem, então, como fazer que um aplicador escolha esta norma e não outra norma. Ah, porque é a justa. Ah, porque não. Então, se eu sou cientista do direito, qual é a minha função? Pegar todas as normas do ordenamento jurídico, catalogá-las e fazer esse serviço de identificar todas as possíveis interpretações e depois separá-las entre as válidas e as inválidas e as ineficazes. E identificar as que são simultaneamente inválidas e ineficazes. Pronto. Acabou. Por quê? Por quê? Porque o físico faz a mesma coisa. Ora, o físico não vai definir qualquer elemento, sei lá, valorativo a respeito da descrição da lei da gravidade. Ele simplesmente vai dizer, se eu soltar, o livro cai. Ponto. Eu estou descrevendo o movimento. Kelsen está descrevendo as possíveis interpretações. E para por aí. Quem vai escolher? O judiciário. O judiciário. E aí a gente tem um problema. Né? Aí a gente chega no problema, que é o grande problema, que é a crise que a teoria vai então passar. Bom, qual é a crise? Ou como diz o professor Marcelo Catoni, qual é a pane que exatamente vai destruir a construção teórica que Kelsen havia feito até então? Porque até então a teoria dele não está errada. A teoria dele me parece muito magnífica, muito bem feita, muito bem estruturada. Porém, tem um ponto. Se o juiz resolver escolher a interpretação 10 ou escolher a interpretação 5, ela é ilegal, ela é ineficaz. Né? É o caso, por exemplo, do julgamento famoso da ADC número 9/6, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. No caso da ADC 9/6, nós estamos falando sobre, vocês nem vão lembrar, a medida provisória no governo Fernando Henrique que estabeleceu o sistema do apagão, ou seja, aquele que consumisse energia elétrica para além de cotas estabelecidas pelo poder público, teria a luz da sua casa cortada e teria uma sobretarifa onerando de maneira exagerada o gasto com energia elétrica, exatamente para que você não consuma. Né? E a discussão foi, tá, mas a Constituição diz que os serviços públicos essenciais, água, luz, né, não podem ser interrompidos. Não podem ser interrompidos. E aí, a medida provisória diz, podem. Bom, peraí. Se a medida provisória, tá, e a medida provisória, a princípio, ela está aqui, se a Constituição aqui, ela é inválida. Né? Ela é inválida porque ela fere norma constitucional.
A Constituição não autorizou a criação de uma norma que estabeleça o corte de energia elétrica, então. Ponto. Ponto. Então, esta interpretação sobre se eu posso ou não cortar a energia de alguém, e eu não estou nem falando de inadimplência. Atenção, eu não estou nem falando de inadimplência. Né? O sujeito está pagando, mas ele vai ter energia cortada mesmo assim. Diz a Constituição, é inconstitucional. Então é inválido, é ilegal, não pode acontecer. Mas o Supremo Tribunal Federal enfrentou um julgamento sobre a forma do caso da ADC 9/6, que vai entrar nessa discussão. Né? Que vai entrar nessa discussão. E aí o ministro Nelson Jobim, ele diz o seguinte, a medida provisória realmente fere a Constituição. Mas e daí? Nós vamos mandar cumprir? É um estado excepcional, é uma emergência nacional, nós vamos mandar cumprir. Ainda que, de fato, a medida provisória esteja ferindo a Constituição. E daí? É a fala dele, né? É a fala dele nas notas taquigráficas. E daí? Nós vamos mandar cumprir. Então, o que ele fez? Ele está dizendo que ele vai aplicar, sim, a sanção. Esta sanção terá eficácia, ainda que inconstitucional. Né? Então, na realidade, ele vai subverter a pirâmide, porque ele vai dizer que, nesse momento, em razão de uma urgência, a medida provisória vale mais que a Constituição. Sendo que a medida provisória é norma posterior que a Constituição, por óbvio, já que a gente está falando da Constituição de 88. A medida provisória era lá de, sei lá, 2002, uma coisa assim. Né? E aí ele diz, tá, e daí? E se eu resolver desobedecer a pirâmide? Quem vai me punir? Quem vai mudar a minha decisão? Kelsen está perguntando. Bom, se eu sou um juiz de primeiro grau, cabe recurso para o Tribunal de Justiça. Se eu sou um desembargador do Tribunal de Justiça, cabe recurso para o STJ. Se eu sou um ministro do STJ, cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal. Mas e se for o Supremo? E daí? Quem vai impedir? Então, se o Supremo Tribunal Federal realiza uma inconstitucionalidade no ato decisório, e daí? Nós vamos recorrer para quem? Se não tem mais ninguém para recorrer. Então, o Kelsen diz, eu não posso negar que esse ato de vontade, política ou não, vai virar norma. Então eu vou ter aqui, nessa norma, comando, e eu vou ter aqui nessa norma, sanção. Ah, mas ele é inválido. É, mas a sanção, como elemento de eficácia, parece ter superado a normatividade do comando. Se a sanção está ligada à eficácia e o comando está ligado à validade, Kelsen, pela primeira vez, está dizendo que talvez o mundo da realidade, o mundo da eficácia, se sobrepõe ao mundo da norma. Ele tanto tentou separar aqui. Né? Então, a ideia do dever perde para a eficácia do mundo do ser, na teoria kelseniana. Kelsen construiu a teoria maravilhosamente bem na terreno da estática. Mas quando ele chega nesse ponto, ele coloca, então, um problema lógico. Eu quero que vocês entendam que, na realidade, eu não estou criticando Kelsen sob o ponto de vista das consequências de aplicar uma norma ilegal. Eu estou dizendo que a teoria estabeleceu como condição de impossibilidade essa aplicação. Então, aqui ele cai em incoerência. Aqui, a teoria pifa, né? Dá um bug, da tela azul, exatamente, se ele admitir a possibilidade da eficácia criar norma e não a validade. Então, é a faticidade da sanção, é o peso da autoridade do Estado que faz a norma ser norma, e não a explicação racional quanto à sua validade. Então, para que eu precisei criar uma norma hipotética fundamental
Se na realidade tudo é porque o juiz quer. Porque o juiz quer. Porque o juiz pode. Né? Exatamente. Quando Kelsen faz isso, ele, de certa maneira, ele rompe a barreira que separa a sua teoria do realismo jurídico. Né? Porque exatamente o que é o realismo jurídico? É a defesa da criação de direito pelo mero ato de vontade dos juízes. Pode ser uma boa vontade, pode ser uma má vontade. Pode ser uma vontade política, pode ser uma vontade moral, pode ser uma vontade imoral. A grande questão é, né, a teoria do realismo jurídico ele surge para nós exatamente uma fala do Oliver Wendell Holmes, eu achei que eu tinha uma foto dele aqui, né, presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, onde, ao dar uma decisão, ele escreve que ele está decidindo porque, naquele dia, ele havia comido panquecas com calda e café. Essa é por quê? Ou seja, por que você está escolhendo a interpretação 2 e não a 3? Holmes diz. Porque eu comi no café da manhã panquecas. Se eu tivesse comido torradas, talvez eu optaria pela 3. Se eu não tivesse comido nada, talvez eu estaria tão puto da vida que eu escolheria a 5. E chutava o pau da barraca e dizia, foda-se, eu sou o presidente da Suprema Corte, quem é que vai me repreender? Então, quando Holmes está dizendo isso, né, de que, na realidade, todas as decisões, principalmente as decisões judiciais, elas são fruto da vontade do juiz, só da vontade do juiz, ele está dizendo o seguinte, não existe ciência jurídica, gente. A não ser que a ciência jurídica seja a ciência do psicologismo. A não ser que a ciência jurídica seja, então, uma ciência de psicologia cognitiva. Nós vamos entrar na mente do juiz. Aí eu posso pensar em, consequentemente, uma possibilidade de entender como é que ele faz A ou B. Mas só assim. É só assim. E aí a coisa fica complicada. Aí a coisa fica complicada, se a gente for pensar. Porque para o realismo jurídico, então, no fundo, não existe direito. Existe o peso e a força de uma decisão judicial. Existe a possibilidade desse juiz decidir assim ou assado. E só. Né? E só, consequentemente. Então, em razão disso, se a gente for imaginar, a gente se depara com a necessidade, para ser realista, do psicologismo do juiz. O que o realismo, então, nos coloca, né, é que o direito é uma mera ficção. O direito fica a sabor da conveniência do juiz. Então, para saber como ele vai decidir, eu tenho que saber como ele pensa. E aí é um negócio interessante, porque se eu quero saber como ele pensa, eu preciso fazer um estudo de psicologia cognitiva. Né? É a proposta que, por exemplo, eu trouxe nesse livro. Né? Um estudo sobre psicologia cognitiva. Entender a cabeça dos juízes. E não só a cabeça racional, entender o inconsciente dos magistrados aqui. Né? Aqui. Infelizmente, esse livro está esgotado, aliás, infelizmente não, ainda bem, né? Ele esgotou em 3 meses de venda, e a segunda edição está saindo. Né? A segunda edição está saindo já, aqui, acerca dessa discussão. Né? Então, o realismo jurídico ele é uma corrente muito complicada, porque, na realidade, ele está dizendo o seguinte, aqui, perde tempo pensando no que os magistrados querem, não, gente. O juiz toma decisões arbitrárias mesmo, e daí?
A única coisa que pode conter a arbitrariedade de um magistrado é outro magistrado. Mas aí a gente volta no problema do Kelsey. E se você é o último magistrado da cadeia? Você pode fazer o que você quiser. E o que você quiser vai ser direito. Vai ser tratado como direito. Vai ser pensado como direito. E vai ser seguido. Porque é válido? Não. Porque tem sanção. Porque você pode mandar um oficial de justiça cumprir. Você pode mandar a polícia ir lá atrás do cara. Né? O realismo jurídico, então, ele está trabalhando com a perspectiva de que não existe o certo e errado no direito. É tudo uma questão de vontade. Há juízes que podem se nortear por alguns critérios não jurídicos, como critérios econômicos, como critérios religiosos, como os critérios éticos ou critérios morais. Mas só. Mas só. Né? Há juízes que podem, então, resolver, decidir jogando uma moeda para cima. Cara, eu te condeno, coroa, eu te absolvo. Ó, vamos lá. Pá. Ponto. Ele pode fazer isso? O realismo está dizendo sim. Né? E, de certa maneira, Kelsey abre as portas para que esse realismo jurídico, então, venha a se concretizar. Ele abre as portas para que esse realismo jurídico venha a se materializar exatamente diante desse cenário. Ok? Quer dizer, então, de certa maneira, a teoria do Kelsey acaba sendo um reforço para o realismo jurídico. Ela acaba alimentando o realismo jurídico. E aí, a partir do momento em que o realismo jurídico ele toma decisões como ele toma, fica muito difícil de estabelecermos parâmetros, né, para definir o que é uma decisão certa e o que é uma decisão errada, consequentemente. Espero, né, ter me feito claro aqui com relação a essas duas correntes. Acabou que deu tempo de falar também do realismo jurídico, e aí a gente já pode passar, né, para a nossa próxima conversa, na próxima aula, começando a discutir um pouquinho sobre a teoria dos princípios no direito.